Olá! A chamada Lei Maria da Penha caiu na boca do povo. O que talvez nem todos saibam é que essa norma só foi aprovada após uma decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Recentemente, a mesma corte condenou o Brasil por um feminicídio ocorrido em 1998, na Paraíba. Uma proposta em debate na Câmara pode dar ainda mais peso a decisões de organismos internacionais de direitos humanos. E é sobre isso que eu converso agora com a deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Deputada, antes de entrar no projeto propriamente dito, eu queria que você explicasse para quem nos assiste como é que acontece atualmente quando o Brasil é condenado em uma corte internacional, como nos casos que eu citei na abertura do programa. Então, Maristela, uma boa tarde. Primeiramente, destacar que hoje não há uma obrigatoriedade de um cumprimento das determinações da Corte Interamericana. Então, isso é muito grave, porque quando se existe alguma denúncia em relação à violação de direitos humanos, não se tem uma obrigatoriedade que se cumpra com essas determinações, e isso é altamente danoso. Isso prejudica diretamente a questão da garantia de direitos humanos, o combate às violações que estão sendo vistas hoje, né? E como você bem citou, né, graças a uma determinação, uma pressão internacional, que nós temos leis importantíssimas como a Lei Maria da Penha, e que nós precisamos seguir cobrando que essas medidas sejam tomadas. E esse projeto nada mais é do que a determinação de que seja obrigatório o cumprimento do que for colocado de acordo com as notificações feitas pela Corte Interamericana, e que nós precisamos ter uma segurança jurídica, de fato, que o nosso país cumpra com essas determinações. Deputada, para quem nos assiste, ficar claro, esse é um projeto que a senhora relatou na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, um projeto do deputado Paulão, do PT de Alagoas, e essa proposta, deputada, ela define atribuições ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em relação à implementação do que foi deliberado por essas cortes. Como é que vai funcionar isso? Então, no nosso projeto, no projeto que eu fui relatora na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, está previsto que terá um tempo, né, que vai variar de 20 a 40 dias, para que, de fato, sejam tomadas as devidas providências quanto às determinações feitas pela Corte Interamericana, e que o Ministério de Direitos Humanos terá que ser imediatamente notificado sobre isso e dar a sua resposta quanto a essa notificação com um prazo de até 7 dias. Então, esse estabelecimento de prazos, que inclusive foi algo muito combatido pela base do governo federal, né, porque eles não queriam que tivéssemos prazos e nem que fosse colocado a palavra obrigatório, isso nos traz, né, uma segurança de que, de fato, será cumprido, porque muitas das vezes, né, não se estabelecem prazos, não se estabelece obrigatoriedade desse cumprimento e acaba caindo no esquecimento. Deputada, é importante esclarecer que essa obrigatoriedade, essas obrigações que saem de lá, por vezes são para o Poder Executivo, por vezes para o Judiciário e por vezes para o próprio Poder Legislativo, né? Então, o Ministério vai monitorar isso tudo nas 3 esferas de poder. Exatamente, são determinações que podem ser feitas para várias esferas, mas que a responsabilidade prioritária é do Ministério de Direitos Humanos. Acredito que esse é o mínimo que um ministério que carrega consigo essa responsabilidade precisa fazer. Isso, inclusive, é uma demonstração de compromisso, né, com o nosso país e com a defesa dos direitos humanos e do combate à violação dos direitos humanos. Agora, deputada, a proposta aprovada, ela fala também na possibilidade de uma ação regressiva da União contra pessoas físicas ou jurídicas, sejam elas privadas ou públicas, que tenham sido responsáveis por aquele crime, por aquele evento que levou o Brasil a uma corte internacional. Como é que funciona uma ação regressiva no caso desse? Então, nesse caso, se enquadra em responsabilidade de terceiros, né? E que isso também, dentro do projeto de lei, vai ser regulamentado e que vai garantir que seja feito esse cumprimento, mesmo não sendo a responsabilidade do Poder Executivo, mas cai no item de responsabilidade de terceiros, que é previsto também no projeto de lei. Deputada,
Muitas vezes a implementação, eu diria que todas as vezes, a implementação de políticas públicas, ela tem que estar sustentada por recursos financeiros, por recursos no orçamento da União. O que a proposta define em relação a essa questão financeira? Então, nesse projeto de lei, nós precisamos ainda avançar quanto à questão da garantia de orçamento, né? E recai novamente sobre um debate que a gente vem fazendo, sobre teto de gastos, sobre previsão orçamentária. Então, eu acredito que agora, nas próximas tramitações que nós teremos, que será junto à Comissão de Relações Exteriores, né, nós podemos conseguir prever melhor a questão orçamentária para que possa ser garantida a efetivação dessa importante política em relação a direitos humanos. Deputada, para a gente terminar a nossa conversa, qual o impacto internacional que a senhora acha que a aprovação de um projeto dessa natureza, ou seja, uma nova lei dessa natureza, pode trazer para o Brasil junto aos organismos internacionais? Eu acredito que o Brasil hoje, né, vem vivendo um momento conjuntural muito delicado, né, de violações de direitos humanos, de ameaça aos defensores ambientalistas, defensores dos direitos humanos. Então, eu acredito que no âmbito internacional nós já estamos, digamos assim, com alguns casos, né, que são denunciados internacionalmente e que nós precisamos, de fato, ser um país que vai estar construindo essas redes, né, de apoio internacional, de defesa dos direitos humanos, e esse projeto ele se soma, né, numa política internacionalista, numa política que determina que os direitos humanos, independente do país em que nós estamos, ele deve ser respeitado e cumprido. Então, nesse sentido, eu acredito que no momento que nós vivemos para o país, vai ser um fator determinante para o combate a violação de direitos humanos e que vai nos colocar num outro patamar, inclusive nos destacando num cenário internacional que, por alguns últimos acontecimentos, né, o Brasil encontra-se numa situação de deixar a desejar quanto à defesa dos direitos humanos por causa da política que é implementada hoje pelo governo federal e pelo Ministério, a qual nós temos aí ainda, né, muitas políticas que ainda não são atendidas da forma devida. Então, acredito que nós precisamos ter esse vínculo, né, de uma política internacional para que, de fato, o país não fique à mercê de governantes que não tenham esse vínculo direto com a defesa dos direitos humanos, que é previsto, inclusive, a nível internacional, junto às instituições e junto a diversas, né, outras organizações internacionais que fazem essa defesa. Deputada, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Eu conversei com a deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, sobre uma proposta que torna obrigatória a implementação no Brasil de decisões tomadas pelas organizações interamericanas de direitos humanos relativas a direitos humanos no Brasil. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá!